Sara Presoto no Instagram. Combinado? Nas últimas semanas, nós acompanhamos pelo Balanço Geral e Cidade Alerta casos sérios de pedofilia aqui na nossa região. Ibiporã, Rolândia, Apucarana, Cornélio Procópio. A pergunta que nos fazemos é: como proteger as nossas crianças? Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Pais e Filhos. Para falar sobre isso, a gente recebe ela, a nossa embaixadora da educação, a nossa embaixadora Gabi Arruda. Gabizinha, obrigada que você veio, um prazer recebê-la. E para falar do assunto muito sério, né? Sim, muito sério, triste, né? E não dá pra gente fingir que não tá acontecendo, né? Até porque parece que tá chegando cada vez mais perto. Tá nos rodeando, tá aqui perto, na nossa região. Na verdade, o tráfico infantil, o sexual infantil, ele é maior até do que o tráfico de drogas. Nossa. A gente é que não tem acesso a isso. Até recentemente saiu um filme nos cinemas falando sobre isso, O Som da Liberdade. Você assistiu? Assisti. Ai, gente, é desesperador, né? Pra quem é mas pai... muita gente, Sara, tem esse pensamento, sabe? Porque é tão desesperador, a pessoa não quer ter acesso ao filme. Eu não quero assistir. Só que quando a gente se fecha para isso, a gente não enxerga. E se a gente não enxerga, a gente vai fazer o quê para ajudar? É tapar o sol com a peneira. Então é ruim mesmo, é uma coisa que vai revirando aí o estômago, a gente não tem muitas vezes condições de lidar com isso emocionalmente falando, mas a gente precisa cada vez mais buscar informações, porque tem muitas crianças perto da gente sofrendo com isso. Uma reportagem investigativa e exclusiva do repórter Wesley Lemos. Ele e o nosso repórter cinematográfico, Lucas de Jesus, eles tiveram acesso a detalhes exclusivos das investigações da Delegacia da Polícia Federal de Londrina relacionado a crimes de pedofilia na região. Um trabalho focado principalmente no monitoramento pela internet. A gente está falando de criminosos que nunca chamaram a atenção de familiares, amigos, colegas de trabalho, não têm antecedentes criminais, mas que neste submundo horroroso da pedofilia realiza, além das suas piores perversões, movimentam muito dinheiro. Vamos ver. Um trabalho intenso, com um olhar atento em uma tecnologia de última geração. Na tela da Polícia Federal, fotos de centenas de suspeitos. O sistema sigiloso mostra pessoas que moram na região de Londrina, no norte do Paraná, que em algum momento compartilhou ou armazenou conteúdos de pornografia infantil. Qualquer movimentação suspeita na internet é registrada e encaminhada aos investigadores. É uma violência contra um ser humano indefeso. Por isso é que a Polícia Federal tem investigado e tem tentado trazer essas pessoas para a sua responsabilidade criminal. Todas as informações que são encaminhadas pelas redes sociais e denúncias são analisadas por uma equipe especializada. Nós estamos na Delegacia da Polícia Federal de Londrina e nesta sala acontece o trabalho incansável dos investigadores. Os agentes da PF que precisam manter o anonimato revelaram detalhes de como eles conseguem localizar fotos e vídeos com cenas de violência sexual contra menores que circulam na rede diariamente. São informações que não podem ser divulgadas para não alertar estes abusadores. Uma organização criminosa gigantesca que envolve a produção, o armazenamento, compartilhamento e comércio destas imagens. Existem redes estruturadas para fazer esse tipo de negociação. E isso depende muito da qualidade do vídeo, da forma e da imagem, do ato que é praticado, do tipo de violência. Então, existe sim um mercado negro por trás desses abusos. Tudo é analisado e quando existe algum indício de crime, é hora de ir para a rua. Só entre o final de janeiro e o início de março, a Delegacia da Polícia Federal de Londrina já realizou pelo menos 6 operações contra suspeitos. Aquele investigado, ele já certamente sabe a razão pela qual a Polícia Federal está ali na sua residência. Mas os demais moradores da casa ficam de fato surpresos. Na maioria das vezes, eles não fazem ideia que aquele pai ou aquele irmão está compartilhando esse tipo de imagem, de vídeo, né? Da mesma forma, quando há abuso, os pais, os parentes, os avós, eles não imaginam que aquilo possa estar acontecendo ali no seu ambiente familiar. Os números alarmantes e crescem a cada dia.
2022, a PF de Londrina cumpriu 17 mandados de busca, com 12 prisões em flagrante. Ano seguinte, 28 operações com 11 pessoas presas. E somente em 2024, já foram 8 operações, com 6 prisões. Um dos vídeos que estava circulando na Espanha foi gravado na zona sul de Londrina. Um homem filmou e espalhou cenas de violência contra 2 sobrinhos e foi preso depois que a imagem foi identificada na Europa. Um detalhe chamou a atenção da equipe da Polícia Federal do Brasil e foi fundamental para realizar a prisão. Havia um detalhe que vinculava a cidade de Londrina, que era uma revista que antigamente tínhamos, que tinha os nomes das ruas, os mapas, e a partir daquela imagem que foi encaminhada para a Polícia Federal no Brasil e depois para Londrina, nós pudemos identificar o abusador. Ele foi preso, processado e condenado por conta desses delitos. Você sabe que meu pai sempre falou assim: filha, toma cuidado, ninguém traz estrela na testa. E antigamente os nossos avós, os nossos pais falavam pra gente: não aceita bala de estranho, não conversa com estranho. Não que fosse fácil da gente evitar, mas parece que hoje em dia, atrás de uma tela de computador, atrás de uma tela de celular, fica ainda mais difícil. A questão é, Gabi, a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, mas como ter ações práticas, como ajudar as nossas crianças na prática, a evitar, a protegê-las desses absurdos. A gente pode trazer uma conscientização para a criança, mas sem terceirizar essa responsabilidade, Sara, porque por mais que você ensine uma criança, ela sempre vai ser vulnerável em relação a um adulto. Sempre, né? Então, você precisa ter educação sexual dentro da sua casa. O que é educação sexual dentro da sua casa? Falar das partes íntimas, dizer para a criança que ninguém deve tocá-la nas partes íntimas. Existem vários livros que você pode comprar em livrarias que ensinam a criança a proteger o seu corpo. E mais do que proteger a criança de estranhos, é ensinar a criança a identificar comportamentos estranhos. Porque o abuso sexual não acontece só com os estranhos, acontece dentro da nossa própria casa. Eu sei porque eu tenho acesso a isso, né, das pessoas que eu atendo. Então, é um tio, é um avô, é um primo, às vezes é um amigo do irmão que está dentro da sua casa. E você conhece, você tem convívio. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com os de fora, as pessoas que a gente não conhece, mas dentro da nossa casa isso pode acontecer. Então, a criança ela tem que saber quais são os comportamentos que ela tem que olhar e saber que aquilo é errado. Então, ninguém te chama para quarto sozinho. Ninguém deve chamar você para sentar no colo. Não sente no colo de ninguém. Ai, Gabi, mas e se for um tio, uma prima, alguém... Se não for alguém que você tenha muita, mas muita confiança e muito relacionamento com essa criança, ainda que seja seu parente, você não tem que ensinar essa criança a ter esse afeto de sentar. Por que não? A criança ela não sabe distinguir, Sara. Se ela foi ensinada desde pequenininha que ela tem que abraçar as pessoas, sentar no colo de quem chamar para cumprimentar, vai chegar um estranho na sua casa, ou na escola, ou num parque, e vai falar: senta aqui que o tio quer conversar com você. Ela vai sentar. E ali as coisas vão acontecer. E essa criança, ela sempre está amedrontada, porque eles amedrontam muito. Se você contar para o seu pai: eu vou matar o seu pai, eu vou ferir o seu irmão, ninguém vai confiar em você, ninguém vai acreditar em você. Teve um caso que eu atendi de uma mãe uma vez, que aconteceu isso com ela na infância, e ela estava assistindo uma reportagem no jornal sobre pedofilia. E quando ela olhou, o tio abusava dela sexualmente. E ela viu aquela reportagem e ela viu: o que você faz comigo é errado. E ela olhou para ele e falou: olha só, agora eu sei, o que você faz comigo é errado. Ela tinha 9 anos. Uau. E ele fez assim para ela, olhou bem para ela e falou assim: se você contar, ninguém vai acreditar em você. E o seu pai vai ser preso, porque eu vou dizer que ele faz coisas horríveis comigo. Então, Sara, eles amedrontam, eles chantagiam nessa criança. E a criança que não tem essa conexão com os pais de: eu posso contar tudo o que acontece comigo, se eu errar, minha mãe vai me ajudar a consertar, se eu cometer algum equívoco, meu pai vai me trazer uma solução. A relação com os pais, quando não é de cuidado, mas é de punição, de ameaça, essa criança não vai levar para os pais. E ela vai guardar, e aquilo vai continuar e continuar e continuar. Isso eu estou falando do abuso sexual propriamente dito, mas essa questão da reportagem mesmo, que são as fotos, né, que eles têm acesso. A gente tem que tomar muito cuidado com nós mães, com as fotos que a gente posta dos nossos filhos na internet.
Existem casos de sites onde eles vasculham esses perfis dentro de páginas e eles olham lá uma foto da sua filha de biquíni na praia. Às vezes a criança está brincando na areia, mas ela está com as perninhas abertas. Eles já conseguem printar aquela foto e focar bem na região íntima da criança e postar nessas redes sociais de pedófilos. E aí começa o tráfico, porque daí eles vendem fotos. E em alguns casos, quando eles gostam muito daquela criança da foto, eles conseguem investigar de onde vem essa criança e aí ela está suscetível ao sequestro. Então, nós temos que tomar muito cuidado, banheiro público. Eu sempre falo, às vezes eu vou em shopping ou circo, né? Tem um circo na cidade agora. Não deixe seu filho sozinho. Por mais que você confie nele, não confie nos outros. Se seu filho vai ao shopping sozinho, ao banheiro, esteja junto. Você que é mãe de menina, eu também. Os meus já não querem mais no banheiro das mulheres. Mas eu fico lá na porta do banheiro masculino. E eu fico gritando, ó, terminaram? Tá terminando? Porque se tiver alguém ali dentro, e é verdade, Sara, como que o pedófilo ele age? Ele consegue perceber o pai e a mãe que é negligente. Uau. Eles olham e eles sabem, essa criança está sempre sozinha, essa criança vai ao banheiro sozinha, essa criança tem acesso à internet e ninguém vasculha, essa criança joga no jogo online e ninguém está por perto, ele escuta, né, o barulho, ele sabe que não tem nenhuma mãe, nenhum pai investigando, com quem você está falando? Então ele vê aquela criança abandonada, emocionalmente falando, e ali é um prato cheio para ele agir. Manda uma foto para mim. Deixa eu ver que roupa você está vestindo. Vamos fazer uma brincadeira. Eu te mando uma foto minha e você me manda uma foto sua. E às vezes ele se passa por uma criança também. Sim, sempre. Então a gente tem que contar para a criança. Tá. O Pedro mesmo, né, que é o mais velho em casa, tem 10 anos, ele joga também videogame. E eu sempre falo para ele: não aceite ninguém como seu amigo se você não falar comigo antes e a gente não conhecer essa pessoa. Por quê, mãe? Porque existem homens maus que eles se disfarçam de uma criança legal para fazer uma amizade com você e ele quer o seu mal. Ele vai querer o seu mal, ele vai querer o mal da sua família. E você, se não confiar na mamãe e contar, você pode cair nesse golpe. Então, eu lembro até um dia eu estava tomando banho e ele chegou correndo assim: mãe, tem uma pessoa querendo me adicionar. E eu cheguei lá para ver, não sabia quem era, se era do bem, se era do mal, mas daí a gente encerrou, falou, não vai adicionar porque a gente não conhece. Então, a gente tem que ser muito claro com a criança, falar para ela que a maldade existe, que as pessoas ruins, elas estão próximas da gente e que a gente precisa se proteger. E criar uma relação de confiança, né, Sara? Se o seu filho sentir algo diferente, ele tem que confiar em você para te contar. Porque se ele não confiar, ele vai esconder. E se ele esconder, isso vai se repetir, se repetir, se repetir. Pode chegar a consequências horríveis, né? 439-9952-0380. Você pode mandar mensagem aqui pra gente. Hoje o Ver Mais está abordando um assunto muito sério, mas é muito importante a gente falar sobre isso. A gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Olha lá, isso é perigoso e muito ruim. Outro dia uma amiga mandou uma foto do filhinho tomando banho sem roupinha, só com uma carinha de sorriso nas genitálias dele. Achei ruim receber isso. Tentei apagar, mas pode ficar no meu celular. Se eu perder ou se minha amiga perder o celular, podem usar essas imagens, né? É exatamente isso que eu disse, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a criança nua na internet, ou até mesmo de cuequinha, de sunga, de biquíni, sainha curta. As meninas, né, têm usado muito cropped, com a cintura muito baixa. E aí, às vezes, faz aquelas dancinhas no TikTok, e a mãe acha que é inocente. Porque a gente que não tem maldade, a gente olha aquilo como uma inocência. Mas a pedofilia não vê nada como inocente. E você está oferecendo seu filho para eles quando você permite isso. Ver Mais tratando de assunto sério aqui com você. Continua mandando mensagem no 439-9952-0380. Gabi, obrigada. Imagina. Importante, né? A gente não dá pra gente, como mães, como pais, a gente não pode negar isso. A gente tem que falar sobre esse assunto, por mais doloroso que seja, por mais que você, não quero nem falar, não quero nem assistir o filme. Mas posso falar? Assistam, gente. Sounds of Freedom, Sons da Liberdade. É isso aí. Fantástico. A gente precisa. Gabizinha, obrigada. Foi um prazer receber.